Oi, meus amores, tudo bem? Então, a Bruxa de Salem hoje veio para contar um relato para vocês. O relato que eu vou contar hoje é um relato um tanto quanto interessante. Quem me mandou foi um seguidor, ele é policial e faz rondas. Ele é tipo policial da Defesa Civil, sabe? Pessoas que cuidam, né, do desmatamento e coisas do tipo. Então, sempre eles fazem ronda para ficar cuidando, né, de pessoas que matam animais, que caçam e fazem esse tipo de coisa. Tudo isso aconteceu no Paraná, aqui perto da gente. Ele não vai dizer o nome dele porque ele é muito conhecido, né? Porque ele é policial automaticamente. Mas ele conta um relato que é algo que ficou guardado na mente dele por muitos e muitos anos. Hoje ele já se passou 4, 5 anos do que aconteceu e ele não esquece de nada disso. Ele mora no interior do Paraná. E ele disse que nessas rondas dele, né? Ele sempre fazia rondas noturnas, num parque ecológico que tem, que não pode caçar, não pode nada. E muitas pessoas vão para lá para caçar javali, vão para caçar capivara, né? Caçar bichos silvestres, araquã, vão para caçar lebre. Só que o lugar é um lugar protegido e ele sempre tem que fazer ronda nesse lugar. E um belo dia ele estava fazendo ronda nesse lugar. E ele sempre fazia com outros amigos, né, outros companheiros de trabalho. Mas nesse dia ele estava fazendo ronda sozinho. E ele passou de carro e ele ouviu uns tiros dentro da mata. Então ele adentrou a mata e foi. E ele continuou indo, né? E ele ouvia os cães latindo muito e muito barulho dentro da mata e tiro, muito tiro. E ele não estava entendendo nada, porque não era assim tanto de dar tiro, né? E as pessoas ficarem atirando tanto no meio da mata. Mas ele foi atrás. Foi atrás e quanto mais ele chegava perto, mais ele se aproximava, né, dos barulhos, as coisas ficariam mais longe dele. É como se as pessoas estivessem correndo de algo. Então ele começou a achar muito estranho o que estava acontecendo, porque não é normal, né? Caçadores correndo de alguma coisa, ou estavam correndo atrás de algo. Então ele continuou entrando mata dentro para descobrir o que esses caçadores estavam fazendo. E ele foi. Só que de repente os tiros cessaram, a cachorrada parou de latir e o silêncio tomou conta da mata. E ele começou a ficar meio com medo, porque ele estava sozinho. Mas como ele é um guarda, né? Um guarda florestal e ele está acostumado já a fazer isso, ele pegou o rifle dele, né? Carregado, pegou a pistola e continuou. E foi. Porque ele precisava descobrir o que estava acontecendo. De repente, ele começou a ouvir ao longe, distante dele, uns som de árvore quebrando, galho quebrando, e que algo muito pesado estava vindo atrás dele. Algo que era realmente grande, não era pequeno. E ele começou a ficar preocupado. Mas como é um lugar que tinha muito javali, eles já se preocupam porque o javali é extremamente agressivo, principalmente quando as fêmeas estão, né, na época de ter filhote. Elas são agressivas demais. Mas ele já era acostumado com isso, como diz ele. Então, é simplesmente você ficar ligado. Quando o bicho vem em cima de você, você automaticamente já pega e dá tiro que eles correm, né? E o cachorro dele estava junto com ele. Um pastor alemão treinado. E estava na guia. E o cachorro começou a ficar muito agitado. Começou a agitar e começou a olhar muito para aquela direção. Só que ele olhava e ele não via nada. Ele via algo que só fazia barulho no mato. Mas um barulho muito estranho. E ele continuou caminhando. E o cachorro puxava para aquele lado e ele foi seguindo para o lado onde tinha os tiros que ele tinha ouvido. De repente, conforme ele foi avançando, ele viu um cachorro todo destribuchado no chão. O cachorro estava morto, como se tivesse sido partido ao meio, sabe? Uma coisa muito grande tinha feito aquilo com o cachorro. Mas os javalis, como são agressivos, ele não estranhou, porque os javalis geralmente se pega um cachorro, ele faz isso. E eu também, como eu já cacei, eu sei que o javali faz isso realmente. Então ele pegou e seguiu. Continuou. E aquilo vinha seguindo atrás dele no mato. E ele começou a estranhar, porque não era o barulho de uma pessoa, porque se tratava de algo maior do que uma pessoa. De repente, ele viu a luz do luar, porque era uma noite de lua. A lua estava bem clara. Ele viu um ser
que era muito alto, tinha mais ou menos uns 2 metros de altura. Era todo peludo e caminhava em pé igual um homem. Mas não era um lobisomem. Era algo diferente. Então ele viu aquilo e ele se assustou. E aquilo não se aproximou dele. Ficou olhando ele à distância. Então ele ficou assim, congelado quando viu a situação. E ele percebeu que aquele bicho estava naquele mato, naquele lugar, e que sim poderia ter sido aquilo que atacou os cães que ele estava encontrando morto. Então ele resolveu não avançar. Ele começou a recuar. E o cachorro dele, muita força fazia para ir em direção à criatura. E a criatura só não se aproximava por causa do cão, porque o cão latia muito. Então ele começou a recuar. E conforme ele recuava, a criatura avançava para cima dele. E quanto mais ele recuava, mais a criatura avançava para cima dele. Então ele pegou, criou coragem. Ele ligou a lanterna. Quando ele ligou a lanterna, ele viu. Ele disse que qualquer pessoa pode dizer que ele está louco, qualquer pessoa pode dizer que ele está pirado, mas ele viu realmente um pé grande. Ele disse que era uma criatura muito assustadora, como se fosse um macaco, grande, muito grande, com a pelagem toda escura, olhos brilhantes, e que ele disse que tinha 2 metros de altura e era um ser de 2 pernas em pé. E ele disse que quando ele botou a lanterna em cima da criatura, a criatura avançou para cima dele. Então ele pegou o cachorro e saiu correndo. E quanto mais ele corria, mais aquilo corria atrás dele. E ele disse que aquilo vinha derrubando tudo que vinha pela frente. E ele disse que nunca viu tamanha força. Então ele puxou o rifle e começou a dar tiro. E aquilo não parava de vir. Então ele tinha um sinalizador que ele carregava muito, porque os sinalizadores geralmente eles usam, porque se eles se perdem no mato, eles usam o sinalizador para mostrar onde eles estão. E ele lembrou do sinalizador. Então ele atirou com o sinalizador em direção à criatura. Quando a criatura viu aquele facho de luz vermelha muito grande, a criatura correu para trás, ficou com medo. E enquanto o sinalizador continuava aceso, ele correu tudo que ele tinha com o cachorro. E ele começou a ver o caminho para voltar. E ele disse que correu, e não parava de correr nunca, porque ele ficou morto de medo. E de repente, quando ele criou a coragem de olhar para trás, a criatura já estava a uma distância muito grande, com medo do sinalizador, se aproximando de onde o sinalizador estava. E então ele correu o máximo que pôde e conseguiu chegar na caminhonete, entrou na caminhonete com o cachorro e ele sumiu daquele lugar. Diz ele que desde então, ele não consegue mais entrar em mata fechada sozinho. Principalmente à noite. Ele continua sendo guarda florestal ainda, ele continua sendo da equipe do DENIT, né? Mas ele disse que não quer mais saber de entrar em mata de noite para explorar caçador, seja lá o que for. E principalmente naquele parque florestal. Já foram muitos e muitos lá para tentar encontrar essa criatura e nunca encontraram. E ele disse que sim, encontram pegadas, encontram tudo, mas o bicho em si nunca se acha. É um animal muito astuto, muito esperto e principalmente ele sabe se esconder. Mas que ele está lá. E ele disse que já faz 4 anos que ele passou por isso e ele não esquece a imagem da criatura que ele viu, que realmente era um pé grande. E ele disse que isso serve para as pessoas que dizem que pé grande não existe, que pé grande é conto, que pé grande é mentira. Não, não é mentira. Ele disse, os anos que eu tenho na minha profissão, eu nunca havia presenciado algo com tamanha proporção e algo tão real. E hoje ele patrulha, mas ele patrulha mais por fora das matas. Eu espero que vocês tenham gostado da história dele, que vocês tenham gostado do relato dele. Isso aconteceu apenas 4 anos atrás. Um beijo no coração, deixem seu like, mandem seu comentário, inscrevam-se no meu canal e não esqueçam de me mandar relatos, que eu vou ter o maior prazer de estar contando, como esse relato do nosso amigo guarda florestal. Beijo da Bruxa de Salem. Bom domingo a todos vocês.